Será que a capa automotiva protege o seu carro do sol ou danifica o seu carro? Nesse vídeo eu vou falar sobre capa automotiva. Fala apaixonados por carro, começando mais um vídeo e hoje eu vou falar especificadamente sobre capa automotiva, tá? Se ela protege o seu carro do sol, se ela protege o seu carro de alguma maneira ou não, tá? Antes disso, eu vou pedir um ponto de atenção aqui. Como eu sempre venho trazendo conteúdos, eu preciso que vocês me ajudem deixando o like, tá? E se inscrevendo no canal aqui também. Me chamo Adilson Santos do canal Adilson Estética Automotiva e hoje a gente vai abordar um assunto muito polêmico, tá? Muitas pessoas usam ou querem usar ou já pesquisaram sobre capa automotiva, tá? Para qual finalidade elas procuram essa capa automotiva? Para dar uma proteção no seu veículo, tá? Mas antes de começar essa abordagem toda, eu quero lhe especificar que uma boa proteção, ela começa a partir da própria lataria do veículo, tá? Você consegue prevenir algumas coisas com técnicas que você vai melhorar mais a transformação do seu veículo com essas proteções, certo? Então, voltando um pouquinho, já eu começo de novo nessas proteções que eu falei, falando sobre a capa automotiva. A capa automotiva ela tem a funcionalidade de proteger contra raios UV, que é raios do sol, contra chuva e contra também, às vezes, ali cervos de árvores e cocô de pássaros também, tá? É a principal funcionalidade da capa automotiva. Só que tem um porém. Você às vezes está pesquisando por uma capa e não sabe qual comprar. Eu vou lhe passar um macete agora para você entender e você saber a partir de agora como é que você vai usar a capa automotiva e qual que você vai procurar, tá? E a primeira dica é evite essas capas automotivas feitas de lona, feitas de materiais pesados. Por quê? Porque quando você passar ela no seu veículo, se você for perfeccionista com o carro, você vai acabar fazendo micro arranhões no carro, tá? Então é uma dica que você tem que ficar de olho no material que você vai comprar ela. Ah, Dilson, mas eu vi um material que eu gostei muito, e aí agora, como é que eu faço para eu comprar ela? Aí tem uma coisa, todas as capas automotivas, quando você for pesquisar, quando você for procurar ela, quando o vendedor chegar ela até você, você tem que saber se essa capa ela tem uma forração. Aí volta o início que eu falei. Para ela não machucar a pintura do seu veículo. Ela tem que deixar o máximo possível a pintura do seu veículo intacta, tá? Então você tem que prestar atenção nesse detalhe. Ela tem que ter um forro para não machucar o seu veículo, certo? Para que uma proteção que você queira fazer não ocasione um dano, tá? E outra dica, quando você for comprar a capa automotiva, procure capa automotiva também de tecido, tá? Essas de tecido vão ajudar muito você, elas vão ter uma agressividade muito menor na hora que você for aplicar ela no veículo. Então se atente a isso, tá? E a maioria das pessoas que procuram sobre capa automotiva, justamente elas moram às vezes, a maioria das vezes em prédios, é por isso que elas procuram a capa, ou às vezes ela não tem nenhum tipo de garagem. Uma vez eu vi uma propaganda e eu gostei bastante. Aí vai depender da situação que você se encontra aí para ver se você consegue colocar uma capa automotiva dessa ou não. Às vezes o seu espaço é muito pequeno e você não consegue, por exemplo, colocar uma capa dessa porque ela vai ocupar um pouco mais de espaço. Mas era uma capa que era tipo uma tenda. Ela ia forrar o carro sem tocar no carro, tá? Se eu fosse recomendar para vocês, eu recomendaria esse tipo de capa, tá? Mas ainda assim tem que ter cuidado porque ela vai ter ali algum tipo de material que pode ter contato com o veículo caso alguém encoste, certo? Mas se eu fosse recomendar, eu ia recomendar essa. Mas vamos lá, voltando ao ponto, você tem que tomar mais um cuidado com a capa automotiva, tá? Esse cuidado vai para qualquer capa que você comprar, certo? Quando o seu carro ele pega a umidade, ele pega a chuva, ele vai ficar úmido pela umidade da chuva. E quando o sol bater depois dessa chuva, ele vai começar a ter uma esquentação na água
e essa esquentação ela vai ter um microcontato com a pintura. Isso pode ocasionar manchas também na pintura do seu veículo. Então o ideal na capa automotiva, caso você tenha esses cuidados, é você sempre ficar precavido, sempre dar uma olhada no que está acontecendo, se está chovendo, se está fazendo sol, como é que está o tempo. Essa é uma das dicas, tá? A outra dica é, essa capa tem que se manter parada. Parada. Por quê? Porque às vezes você está em um lugar que tem uma ventania muito intensa. E o que é que acontece? O vento começa a tocar na capa, toca na pintura do veículo. Capa, pintura do veículo. E ali começa a ocasionar também riscos, tá? Então é por isso que você tem que ter os cuidados com a capa automotiva. Adilson, há alguma maneira que eu possa tentar evitar esses contatos, esses atritos? A única maneira é sempre você manter o seu carro com algum tipo de proteção. Essa proteção pode ser através da vitrificação, tá? Que vai amenizar o contato também com a pintura direta no veículo, ou algum tipo de selante ou cera, tá? Automotiva, que você tenha conhecimento sobre a proteção dessa cera. Dependendo da sua situação, você não precisa nem usar capa automotiva, basta usar uma boa cera, tá? Por quê? Porque você às vezes tem um lugarzinho já coberto, às vezes esse lugarzinho só bate um pouco de sol, e você já tem ali a cera automotiva aplicada. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar um link que eu falo especificadamente sobre o sol, quase não saiu, sobre o sol, tá? Então eu vou deixar aqui, se você tem problemas com contatos com o sol, vou deixar um link aqui abaixo falando sobre isso, dando dicas para você que deixa o seu carro no sol, tá? Então o sol, ele não se torna um vilão quando você tem conhecimento. A chuva também ela não vai se tornar um vilão quando você tem um conhecimento, tá? Ah, Dilson, então para que eu vou usar capa automotiva? Às vezes porque você quer evitar uma poeira, às vezes você quer evitar de alguém ficar ali colocando os dedos no seu carro, que isso também a cera vai fazer essa funcionalidade, não vai fazer de uma maneira intensa, né? Não vai fazer como se fosse um plástico no seu veículo, tá? A vitrificação vai ser sim uma micro proteção mais resistente para as pessoas não ficarem fazendo isso. E hoje também já tem outra tecnologia, que é o próprio PPF, que ainda é uma tecnologia mais resistente a isso tudo que eu estou falando, certo? Então fica as dicas, preste atenção na hora que você for pegar essa capa automotiva, se liga na forração que eu falei, se liga no tecido e essas foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que tenham gostado, espero que lhe ajude e me ajude também se inscrevendo aqui e deixando seu like no canal. Um forte abraço, Adilson Santos do canal Adilcast Estética Automotiva. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço.